pessoal, podcast Senseiya. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, talvez. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem eu mesma, que sou a Nicole, o Bruno. Oi. E a Aline. Olá. Então tá, gente. Hoje o que a gente vai falar é sobre o anúncio da Toei de uma nova animação de Senseiya, que a gente não sabe absolutamente nada sobre. Na verdade, a gente nem sabe se vai ser animação, né? Pois é. É um projeto novo, pode ser qualquer coisa. Exato, um anúncio aleatório que a gente não sabe o que é, mas vamos fazer previsões. Então é meio que um oráculo Senseiya, só que sem perguntas dos ouvintes. Mais ou menos isso. Como a gente é chique, eu vou propor para você a gente fazer da seguinte forma. Vamos fazer 2 pequenos rounds de previsão. O primeiro round de previsão tem que ser previsão realista, previsão com o pé no chão. O que vocês acham que esse projeto pode ser? E no segundo round de previsão, tem que ser previsão enlouquecida de fã. Tá. Não, quer dizer, no segundo round não vale previsão realista. Tem que ser previsão mais enlouquecida, aquela que dorme lá nos confins do seu coração. Tá. Do seu coração zodiacal. Tá bom. Ok? Fechou. Fechou, tá. então. Fechou. Vamos lá. O que eu acho que vai ser? Eu não acho que vai ser, por exemplo, animação de Next Dimension. Eu não acho que vai ser animação de Saint Show. Se essas séries fossem famosas o suficiente para convencer a Toei ou os estúdios que trabalham com Sensei a fazer uma animação disso, já teria sido feito há algum tempo. Eu acho que vai ser um filme, talvez similar aos moldes do que foi o Legend of the Sanctuary. Quando eles estavam fazendo esse filme, eles já estavam, já haviam declarado, já haviam saído em entrevistas falando que o filme foi uma tentativa de testar o mercado, e aparentemente deve ter dado certo, né? Então eles devem estar fazendo alguma coisa nova em cima disso. Pode ser também que eles estejam fazendo outra série de 12 episódios, seguindo mais ou menos os moldes do Soul of Gold, né? Porque, querendo ou não, o Soul of Gold deu um retorno de audiência para eles bem bom, né? Bombou no mundo inteiro. Sim. Então, minha previsão realista então são essas. Ou vai ser um filme nos moldes de Legend of the Sanctuary, ou uma série animada com 12, 13 episódios, como foi Soul of Gold. Um filme nos moldes do Legends of the Sanctuary tem um problema, que é aquilo lá, em termos de animação, é caro pra cacete, né? Então acho que uma série animada faria mais sentido. Só que aí não tem como a gente saber, porque a gente só saberia de fato, a gente só teria elemento de fato para poder bancar uma previsão forte, se a gente soubesse, por exemplo, se a Toei iria terceirizar a criação, a animação, etc. Que foi o que aconteceu em Soul of Gold. Se eles não terceirizarem, muito provavelmente um filme. Que foi o que aconteceu em Legend of the Sanctuary, que eles fizeram aquela coisa em CGI, que é muito bonito, aliás, caro pra cacete também. Se eles terceirizarem, a gente tem Soul of Gold, que foi o que aconteceu lá. Então minha previsão é essa. São, na verdade, 2. Ou é um filme, ou é uma série de 12 ou 13 episódios. Sobre o que, eu não sei. Não tem como afirmar.
tu, Aline? Eu também acho que eu vou mais ou menos por esses moldes, assim, até porque eles já falaram de querer continuar o Legend of the Sanctuary. E quanto ao anime, eu acho que vai ser algo referente ao clássico também, assim, não sei se vai fugir ainda disso. Daí eu não sei se seria algo novo, ou de repente Saint Crystal como Sailor Moon daqui a pouco, né? Não acho que seja uma ideia descartável. Até daqui a pouco no jeito mais atual, não sei. Até não sei se de repente eles não pensariam algo até meio parecido com a ideia do próprio do filme mesmo, do Legend of Sanctuary, sei lá, o design ou algumas coisas, alguns elementos disso. Mas, não sei, eu acho que vai ser mais algo referente ao clássico mesmo, assim. Dar essa, pelo menos, sei lá, 30 anos da série, me vem algo como... não vai, tipo, dentro disso, assim. Até falei, seria interessante buscar até o Gigantomachia, só que não sei se eles buscariam, né? Mas... Eu acho muito difícil. Pois é, também. Mas seria legal, né? Ainda tá dentro da... E nunca foi trabalhado, né? Mas... Eu acho que é muito pouco realista a gente esperar que eles fujam da fórmula tradicional de Sensei. Pois é. Olha, eu ainda acho que seria interessante talvez um Ultra Soul of Gold, mas de repente com, sei lá, o antes de tudo, assim, sabe? Tipo um episódio G, só que na versão mais o clássico mesmo, sabe? O que eu acho... Eu até não tinha pensado na possibilidade de um filme, a princípio. Mas aí, conversa vai, conversa vem, eu tava conversando com o Léo sobre isso, e ele falou, levantou essa bola do filme. Aí eu fiquei pensando, bom, talvez seja um filme, ou talvez seja uma animação curta, como o Bruno falou. Só que eu acho que eles vão aproveitar o Golden Age e já lançar as duas coisas. Tipo, já lançaram o mangá e vão animar o negócio já. Eu pensei nessa possibilidade. Para além disso, eu acho só se eles pegassem alguma coisa do clássico mesmo. Não vejo eles fazendo uma coisa nova. Não que seja o que eu quero, né? Mas aí isso fica para as outras suposições. Sim. Mas eu acho que eles... É bem como o Bruno falou, acho que eles não vão se arriscar muito. E ainda mais numa data comemorativa, que eles podem fazer uma coisa muito louca e dar muito errado. Então acho que eles vão ser mais contidos, assim. Se eles fizerem remake do clássico, eu vou ficar muito brava. Mas, né, vai ser uma coisa mais ou menos já conhecida, né? Então... Até uma continuação do Ômega, né? Imagina. Assim, eu até não me incomodaria se fosse. Eu vou te falar o seguinte. Ômega, mas o Ômega já terminou, não terminou? Tipo, seria uma coisa a mais mesmo, né? Não, que tem do Ômega mesmo, tipo, teria a história do Marte de antes, que ele começa, na verdade, já na ideia do Ômega já teria tido uma guerra antes do que aconteceu ali. Ou até sair um jogo pro PSP com o Poseidon de novo. Né? Não sei, daqui a pouco eles podem aproveitar essas coisas que ficaram abertas, ou, né, como, sei lá, não sei como é que... Porque o Ômega, bem ou mal, acabou meio que dando um lucrinho pra eles e levantando um pouco o nome da série, sabe? Claro. Por pensamento. E chamando pessoal novo, né, pra assistir. Mas, né... Eu gostaria que fosse mais um clássico, mas daqui a pouco eu não descartaria também a hipótese, né? Sim, claro. Eu não me incomodaria se fosse alguma coisa do Ômega, por exemplo. Tipo, não vejo nenhum problema nisso, entendeu? Mas eu acho que eles não vão ir tanto pra esse lado, porque o Ômega ele tem aquelas questões de não ter armadura no molde clássico, sabe? Essas coisas. Eu acho que eles vão se pegar mais em alguma coisa que remeta ao clássico mesmo. Talvez uma sériezinha curta com
com os Bronze Boys de novo. Sim, já que sim. eles fizeram Um filme of Gold também. agora há pouco, né? É. Então talvez eles se voltem mais pra isso. Ou um filme como os antigos, tipo o filme do Abel, da Ares, sei lá, nunca mais teve, né? Daqui a pouco. Quando o El falou a respeito do filme, foi o que me veio à cabeça. Talvez eles façam um filme curto, assim, mas pegando aquela coisa do clássico mesmo, que a gente estava acostumado, né? Uhum. Talvez. Não sei também se eles vão fazer alguma coisa no molde Legend of Sanctuary, porque deu muita treta. Teve gente que odiou, assim, tipo, teve público, as pessoas foram ao cinema assistir, etc e tal, mas teve muita reclamação quanto ao estilo, assim, armaduras meio que eletrônicas, o pessoal não gostou muito. Então, eu acho que eles não vão muito por esse lado. Tô chutando, né? Não sei. Sim. É possível. A gente sabe, por exemplo, na coisa do Tenkai Ren, que a continuação ela foi engavetada, né? Uhum. O Alan falou muito na estada dele no Japão que ele viu rascunhos do Tenkai Ren que ele nunca tinha visto antes. Então, às vezes, continuem. Se for para fazer um filme animado usando os bronzeados, usando Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze, pode ser continuação de Tenkai Ren, né? Por que não? Mas, isso dito, eu acho que eu iria gostar de ver um remake de Sensei assim. O problema é que, tipo assim, existem remakes e existem remakes. Se for assim, eu não ia gostar, por exemplo, se o remake de Sensei fosse simplesmente recontar a história que eu já sei, mas um pouquinho mais bonitinho, entendeu? Isso pra mim seria meio palha. Mas, por exemplo, se for um remake tipo o que é o remake de Evangelion, o remake de Evangelion não só tem melhorias gráficas de animação e tal, mas também modifica a história. Então, tipo assim, eles basicamente estão fazendo um remake de Evangelion que é resumindo o anime inteiro em 4 filmes. Você assiste o primeiro filme e pensa, esse aí é o Evangelho que eu conheço. Você tá no segundo filme e diz assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que loucura é essa? Então, tipo assim, já mudou tudo, entendeu? Se eles fazem um remake de Sensei e recontam a história, eu acho que ia ficar bonito. Só que eu acho que é muito pouco realista essa possibilidade. Daqui a pouco até fazendo uma releitura de acordo com o que a gente tem visto em todos os mangás que vieram até hoje. Daqui a pouco, lá, fazendo uma adaptação junto com o que a gente teve de novidade dentro do Sensei, assim. Mas acho meio complexo para eles pensarem nisso, de repente. A tendência deles é pensar assim: a gente tem uma fórmula que a gente usa, essa fórmula é segura, essas fórmulas nos deu grana, então a gente vai ficar nessa fórmula. Porque a gente precisa dessa fórmula para ganhar dinheiro, para vender os bonecos, etc, etc, etc. Ok. Então agora é a hora que eu tô até esfregando as mãos aqui. Agora é a hora das previsões que são totalmente enlouquecidas e que não são realistas. Previsões realistas a partir de agora estão proibidas. Então a pergunta é: o que vocês querem que seja? E pode sonhar à vontade. Assim, é que eu Pode sonhar à vontade. Pode falar assim, o que vier uma na sua das cabeça. coisas que eu não sei quero se que seja isso. tão longe, né? Mas, sei lá, talvez um dia aconteça, sei lá, seria Lost Hills. Mas eu ainda que, assim, gosto de Fujoshi, Matrix. Não, mas, tipo, como é que é o nome daquele anime de nadadores mesmo? Free.
Isso. Eu ainda acho que daria meio certo fazer um anime tipo Free ou Não. Kuroko no Basket Sensei. Mas isso é muito realista, minha filha. Isso faria sucesso pra burro lá no Japão. Isso é muito realista. Então, mas é pra Sensei, entendeu? Tipo, enfim, eu tô dizendo pra não. Eu acho que ainda ia dar uma. Porque, sei lá, até é um tipo de anime que tá bem na moda por lá, e Sensei é conhecido pelos seus personagens bonitos e tal. E aí, sei lá, eu acho que seria interessante daqui a pouco, sei lá, eles fazerem uma coisa mais fanservice. Ok, então você quer basicamente Free de Sensei. Ok, tá ruim não. Tá querendo ver os Cavaleiros de Ouro com roupa de banho, né? Ah, meu Deus. O que não deixou de acontecer muito nas outras histórias, né? Principalmente Saga. Em toda série Saga ele tem que já existe, né? o Saga já tem a banheira do Gugu portátil, né? Porque só falta o sabonete e os caras largar os caras todos. Sabe? Principalmente a Shimai, que ela gostou. Ok, então primeira previsão irrealista foi da Aline. Agora, Nick, qual que é a sua previsão totalmente não realista desse projeto da Toei? Totalmente não realista? O que Bom, você totalmente quer não ver, realista, que eu totalmente queria não ver, realista. mas que não vai acontecer agora, é o Sente Achou, com certeza, porque é muito bonito, tem público, etc., mas como a gente estava conversando outro dia, não tem público talvez suficiente no Japão. Não é um mangá que terminou ou que esteja em vias de terminar. Tem muita história ainda para rolar, então acho que não vão seguir por esse caminho, mas eu gostaria muito, porque Sente Achou é muito bonito. Outra coisa não realista, eu queria ver um filme que tivesse, talvez, a profundidade que o filme de Abel teve. Não em termos de luta, etc., porque foi meio que mais do mesmo, assim, que a gente está acostumado a ver em filme, né? Mas o filme do Abel, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é a dúvida do Seiya diante da Saori. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca mais vai ver em nenhum lugar em Sensei. Eu acho que o filme de Abel é a única vez em que mostra o Seiya em dúvida com relação a Saori. E não é nem, tipo, se ela é uma boa deusa, ou se, sabe? Não é nem uma dúvida nesse sentido. É uma dúvida da pessoa Seiya para a pessoa Saori. Não é nem uma dúvida assim, com a deusa Athena, etc e tal. Eu gostaria de ver muito isso. Porque é tipo só um pedacinho mínimo de Slice of Life, mas é tão bonito que me daria muita vontade de ver. Outra coisa, já meio que nessa mesma ideia, seria ver um Slice of Life de Cavaleiros. Porque a primeira parte ali de Soul of Gold foi muito legal, mostrando os caras convivendo com outras pessoas que não são pessoas que estão no santuário, por exemplo. Conversando sobre coisas aleatórias, bebendo, rindo, brincando, tipo, fazendo umas coisas que a gente não tá acostumado. Isso eu acharia muito legal que tivesse. Muito legal mesmo. E que mais? Totalmente. Bom, apesar de ser uma história terminada, eu acho que eles não fariam alguma coisa de episódio G, que eu gostaria muito de ver. Eu gosto muito do episódio G. Apesar de ninguém gostar do desenho, eu gosto do desenho. Eu acho aquela loucura do Okada, eu acho muito maneira. Não me incomodaria ver uma coisa daquele gênero animada. E isso é muito chocante. Mas não me incomodaria ver animado. Não, se animassem episódio G, muito provavelmente não seria o Okada, né? Porque o Okada trabalha com mangá. Sim, é muito diferente. Mas, tipo, se fizessem uma animação com esses traços mais duros, eu não acharia ruim igual, entendeu?
Tipo, não exatamente igual ao Okada, porque o nível de detalhe que ele coloca no papel não tem como reproduzir numa linguagem visual animada, eu acho. Mas mais ou menos naquele gênero, sabe? Com aquele traço mais duro e tal. Eu não acharia terrível. Mas é porque eu gosto do Okada, então eu sou uma pessoa diferente. O que mais que eu gostaria de ver? Nossa, tem tanta coisa que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver a mitologia belamente aplicada como ela deveria ser em Saint Seiya, que eu acho que é uma coisa que nunca vai acontecer, porque Saint Seiya tem a sua mitologia própria, né? Eu acho que eles nunca fariam alguma coisa assim, tipo deuses ultra fodas despirocando loucamente igual a mitologia mesmo. Acho que eles nunca fariam isso. Mas eu gostaria. Eu acharia muito legal. Já pensou, pois fizessem a Atena como a Atena é, por exemplo, na Ilíada? Isso Nossa senhora, acharia... ia quebrar o coração do monte de fã de Sensei, um monte de fã da Saori. Com Mas eu certeza. ia achar o máximo. Eu também ia Ou achar. daqui a pouco até muita gente ia gostar, porque o pessoal não gosta exatamente porque a Saori é do jeito que ela é, né? Daqui a pouco até se torna uma coisa mais interessante. Com certeza ia ter gente que ia adorar e ia ter gente que ia odiar, né? Então, acho que meio que tem público pra tudo, né? Sim. Acho que seria isso mesmo. Tipo, várias opções de coisas que eu sei que eles nunca vão fazer. Mitologia também. Eu lembrei de uma coisa. Pode o que falar. Que você lembrou? Então, uma coisa que eu acho que ainda seria bem legal, só que eu não sei se seria feito por mangaka ou anime, que eu até depois com o Hipermito, né? Uma coisa que você acharia bem interessante ver é sobre as primeiras guerras contra Poseidon e Ares, que eu acho que ia ser bem maneiro, assim. Só que, né, talvez um dia, quem sabe, ou, né, ou não. Enfim, é uma coisa que eu acho bem legal, se fosse. Então agora vamos para as minhas previsões totalmente não realistas. O que eu gostaria, adoraria, amaria ver, só que não vai acontecer. Eu acho muito triste que isso não aconteça. Eu queria ver uma total. Eu queria que os caras que estão fazendo Saint Seiya resolvessem correr riscos para reimaginar e repensar a série inteira. Para explicar isso. Semana passada não, deve ter umas 2 semanas já. Há algumas semanas atrás saiu o trailer do jogo novo para PlayStation 4 do God of War. Sim. God of War é a história do tal Kratos e tal. Então você joga o God of War 1, por exemplo, você conhece a história do Kratos, você entende por que ele é aquele homem cheio de raiva, cheio de ódio, que quer arrepiar com todo mundo, que quer botar para quebrar com todo mundo. Então você joga o primeiro jogo, você percebe que é um ótimo jogo em termos de jogabilidade e tem essa história, pô. Você entende porque o cara é voltado daquela forma, então beleza. Aí você vai pro segundo jogo, continua sendo um jogo ótimo em termos de jogabilidade, só que tipo assim, o personagem não evolui, o personagem não cresce. Ele continua sendo aquela criatura que vive gritando e explodindo o que aparece na frente dele. Então você já fica assim, porra, eu adoro esse jogo, mas eu acho esse personagem um saco. Porque ele só sabe, matar as outras coisas, e 2, gritar. Aí vai pro 3 e é exatamente a mesma bosta. Aí então vai sair o God of War 4. Se você já conhece os 3 primeiros jogos
e alguém te pergunta como que vai ser o trailer do 4, você imagina, vai ser o Kratos lutando contra algum gigante de não sei quantos 1000 metros e arrancando um monte de sangue, fazendo cabeça voar para tudo qualquer lado. Porque é mais ou menos isso que foi os 3 primeiros God of War. Aí você vai ver o trailer do 4, a criatura tem um filho, a criatura é sensível, a criatura aprendeu a controlar a raiva no meio da conversa para falar calma e tranquilamente com a pessoa, a criatura respeita um momento que o filho mata um animal. Então, tipo assim, que bicho é esse? Você chega para assistir o filme tentando imaginar assim, qual vai ser o tamanho da criatura que o bicho vai matar, e você sai do trailer pensando assim, meu Deus do céu, com que mulher ele teve esse filho? Por que ele tá barbudo assim? O trailer, o jogo é uma completa, absoluta reinvenção do negócio. Eles estão correndo um risco sinistro, porque se os fãs não gostarem daquilo, eles estão fodidos. Mas tá lindo, 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 lindo. Então o que eu quero de Saint Seiya é que os caras assumam um risco e reinventem a série inteira. Sei lá, fazem os bichos, sei lá, Seiya e o povo tudo adulto, já tudo vovô, tendo que tomar conta da geração nova, tomar conta assim, treinando a geração nova, sei lá. Some com os deuses, faz um mundo, não tem mais Deus agora, e agora? Reinventa a série, corre risco. Assim, se der merda, deu merda. Mas você tem que correr risco pra dar a chance, pra aparecer a oportunidade de que saia alguma coisa bonita, entende? Previsão realista, assim, eu não consigo ver como que os caras não vão seguir o modelo já estabelecido de Sensei, entendeu? Eu quero que eles quebrem esse modelo, eu quero que eles fujam desse modelo. Só que isso não vai acontecer. Então é por causa disso que o fã em mim chora. E isso aí tem muito a ver também com aquela coisa dos intocáveis que eu sempre falo, né? O que eu quero é que os criadores de Sensei sambem na cara do fandom, que eles assumam o risco que tiver que assumir e que eles criem alguma coisa nova dentro do universo de Sensei. Eu quero ver isso. Eu quero ver, sei lá, pode ser qualquer coisa. Tem tanta coisa pra fazer, bicho. Tem tanta ideia pra explorar. O Xará falou pra mim esses dias. Esses dias não, né? Algum tempo atrás. Como seria muito maneiro se tivesse mais intriga política em Sensei. Pô, só disso você não precisa falar, você não precisa ter uma luta para você fazer um negócio maneiro. Mas então, minha previsão totalmente irrealista é essa. O que é esse projeto é uma total recriação e reimaginação de Sensei. Só que isso é impossível. Então, como é impossível, é a minha previsão totalmente não realista do que vai ser. Mas para mim é o que tinha que acontecer. Eu queria que eles nunca mais falassem sobre Hades e Asgard. Mas isso vai acontecer também. Pô, nós ficamos já não sei mas aí... Ou se falassem de Hades, que falassem de Hades direito e não aquela bosta que sempre fazem, de dizer que o cara é um deus maligno e não sei o quê. Mas também isso nunca vai acontecer. Não, isso nunca vai acontecer. Eu acho isso mais fácil de acontecer do que eles reinventarem a história inteira. É porque... Mas aí é que tá, porque se eles fizerem isso, eles vão estar reinventando uma parte da história. Eles não vão fazer isso. Mas assim, não seria muita reinvenção, tá ligado? Eu queria que reinventassem tudo de Sensei. Por exemplo, some com o Seiya, sei lá. Faz o Seiya morrer no primeiro episódio, faz ele perder uma luta de verdade, faz ele trair a Saori, sei lá, faz alguma coisa chocante, alguma coisa para rasgar o coração do fandom. Isso que eu quero ver. Do mal. Uma coisa com profundidade emocional, né? Não uma. Tipo, essas coisas. Oi?
Alô? Daí? E aí, seu El? Demorei, Olá. mas cheguei. E aí? Tranquilo? Tranquilo. Tranquile. Então vamos lá. Qual que é a sua previsão realista do que pode ser esse projeto de Sensei? Então, para falar algo realista que eu acredito que possa ser, eu particularmente com os pés no chão dizendo assim, o que eu poderia esperar disso? Eu poderia esperar apenas um filme, provavelmente. Eu ouvi boatos assim que a questão de algum tempo atrás, quando lançou o filme do A Lenda do Santuário, que eles já estavam pensando em lançar um segundo filme. Saiu até imagens de uma possível saga de Poseidon relacionada a uma continuação, porque querendo ou não, mesmo aqui no Brasil ele não ter feito tanto sucesso estrondoso, em alguns países ele conseguiu atingir um público considerável. Então, assim, a possibilidade de talvez ele trabalhar com essa linha de pensamento pode ser viável, porque querendo ou não, se a gente parar para perceber, principalmente em quase todo mundo, a animação 2D ou a animação mais comum, ela está deixando de ter tanto público e está voltando mais para o 3D. Qualquer animação que você vê lançando agora, ela está pegando mais essa linha, algo mais digitalizado, algo mais moderno, que passe mais a realidade do mundo humano dentro da animação. E A Lenda do Santuário, o último filme, mostrou muito isso. Ele mostrou algo mais realista, algo mais pé no chão, porque ele explica a questão da modernidade e ao mesmo tempo o lado mais antigo, que são dois mundos separados, que em algum ponto eles se colidem ali, que nem todo mundo conhece, apesar de ter sido muito corrido. Então eu acho que se tiver uma possibilidade pode ser um filme em relação a isso, entrando dentro da lenda do santuário. Talvez algo relacionado a algumas suposições que a gente até mesmo desenvolveu, né? Que se o Afrodite havia morrido realmente, aquela borboletinha e todo aquele processo que a gente já debateu em alguns outros podcasts, justamente poderiam ser respondidos agora. Talvez se esse filme viesse realmente a ser lançado. Então agora a gente vai para a segunda rodada de previsão. Agora você vai fazer para gente uma previsão do que é esse novo projeto de Sensei, só que previsões realistas a partir de agora estão proibidas. Essa você pegou pesado, mas o que eu posso dizer... Por exemplo, a gente está falando de, eu queria uma total recriação e reimaginação de Sensei. Faz tudo diferente dentro do mesmo universo agora. Então, vamos dizer que, no meu caso, eu sou muito fã do clássico, porque o clássico passa uma mensagem muito, muito bacana durante uma fase da minha infância, da infância de muitas pessoas que trouxe assim, um conhecimento, uma curiosidade de ser visto e conhecido. Se eu pudesse fazer uma previsão muito louca em relação a Saint Seiya, eu me focaria talvez em ter um contexto melhor em relação a explicar algumas características dos cavaleiros. Eu falo isso porque, querendo ou não, são muitos personagens e muito pouco tempo para dar destaque específicos. Então, talvez buscar elementos que pudessem conectar justamente isso. Trazer talvez assim características, por exemplo, cavaleiros que foram deixados muito de lado, como os Cavaleiros de Prata, por exemplo, ou talvez mesmo a vida infantil dos Cavaleiros de Ouro, que a gente teve essa pequena prévia nos jogos da Panchico, né, que a gente vê os cavaleiros pequenos, assim, muito jovens, 12, 7, 8 anos, assim, e a gente tem aquela imaginação, nossa, eles já chegaram nesse patamar com essa idade, o que gerou isso, como é que foi esse processo, talvez falte essa maturidade, porque assim, eu sou uma pessoa que sou muito curiosa em entender esse conceito todo, não só que eles são os Cavaleiros de Ouros, eles são o mais forte, ele está lá no topo, não, essas curiosidades pequenas também fazem parte de um contexto geral que pode ser bastante utilizado de forma sábia se a pessoa aplicar de maneira correta. Então, assim, eu acho que praticamente, assim, se eu pudesse fazer uma previsão muito, muito louca em relação a isso aí, eu usaria, tipo assim,
descubra tudo o que você não sabia sobre Cavaleiros aqui e agora, como se fosse um reality show, né? Que ele contaria justamente essa parte do que se passa, como se fosse uma espécie de bate e volta em relação a isso, onde teriam cenas que não foram apresentadas, ou um ponto de vista diferente, porque a gente tem aquela visão ampla do anime, mas não tem aquela visão meio determinada. Por exemplo, a gente sabe que o Aldebaran é brasileiro, mas e aí? Mais nada, querendo ou não, assim, tipo, como ele chegou, como é que foi o processo, será que ele se sentiu discriminado em relação a isso? Porque a gente vê que o Seiya sofre um pouco disso quando ele vai pro santuário. Imagina ser um brasileiro, tipo, que é outro nível completamente diferente, tipo, em questão de total conhecimento sobre esse universo. Quais foram os conflitos, quais foram os medos em relação a isso, o que levou ele a ir para lá, ou conhecer. Eu acho que essa pegada seria interessante abordar de alguma forma, justamente para a gente ter essa visão de que os cavaleiros também são essa parte humana. A gente teve isso, né, no anime que foi lançado aí, com os episódios, mas eu acho que ainda assim faltou, porque eles estavam querendo conectar aquilo com o Hades. E eu acho que não era bem essa ideia que precisaria acontecer. Eu acho que se eles tivessem abordado, talvez, tipo, roubando as almas dele e jogando ele, tipo, em ilusões no passado dele, onde ele pudesse fazer aquela questão de se conflitar e se perguntar, nossa, se eu não tivesse escolhido isso para mim, o que eu poderia ter sido? E essa possibilidade se tornar como se fosse uma ilusão, um mundo paralelo. E nisso você descobriria, assim, características que não foram apresentadas durante todo o anime, porque a gente vê os cavaleiros só como guerreiros poderosos que não têm sentimento. O sentimento deles só está focado em duas relações: inimigo, Saori, ou apenas um conflito interno que eles tenham, às vezes um com o outro, ou com um irmão, ou uma rixa com alguém. Mas você não vê um foco mais, tipo assim, uma lembrança mais antiga, você não vê um termo. Acho que o único que teve muito isso foi o Shaka, que mostra ele pequeno, quando ele se debate na questão da vida humana, todo esse contexto. Foi o único, e aquele ali me agradou bastante. Eu acho que se a gente tivesse mais disso, seria interessante demais dentro do universo. Então, assim, eu acho que a minha previsão muito louca seria isso, porque eles não utilizariam esse termo em um anime shoujo, como é os Cavaleiros do Zodíaco, justamente por conta disso, porque ele tem essas batalhas, ele tem essa movimentação, ele tem aquela questão de adrenalina, e parar com isso e voltar justamente para esse ponto onde os cavaleiros, a gente vê mais o lado humano dele, a gente vê umas características que não são mostradas. Eu acho que seria, assim, bom, e ao mesmo tempo não seria utilizado por conta disso, porque eu acho que talvez para alguns eles acham que isso não renderia a audiência necessária para prender a atenção de muitos fãs que gostam da luta, que gostam da movimentação e todo esse contexto em si. Mas eu acho que faz parte a gente considerar que Saint Seiya, ele tem muitas pontas soltas que deveriam ser amarradas, que às vezes já foi até mesmo mencionado que o Kurumada nem ele mesmo sabia como é que as coisas iam se desenrolar, e ao mesmo tempo ele fazia uma coisa e automaticamente ele mudava, porque tem pontos que eu vejo que eu falo que eu vejo como falha. Por exemplo, o pingente do Shun, a foto que o Ikki carrega é o Shun, que ninguém sabe de onde que veio. Quem tirou essa foto? Quem tirou essa foto? Então, assim, são essas coisas Aí pequenas. o pessoal fala assim, não, quando eles chegaram na Fundação Kido, o pessoal tirou a foto. Mas quando eles estão na Fundação Kido, o Shun já é mais crescidinho, ele não é um nenê, tá ligado? Não, e aí, se vocês pararem pra ver, também tem a parte na Pedra do Leão, quando eles vão enfrentar os Cavaleiros Negros. O Shun fala que os pais dele levaram. Os pais não trouxeram aqui quando era pequeno. Tipo, qual que faz? A gente nota, tipo assim, que são aquelas pequenas falhas que, assim, a gente até tolera, deixa passar, mas que, se a gente pegar num contexto amplo, tudo isso é muita falha junta, sabe? Então, assim, eu acho que
fazer todo esse contexto assim seria bastante interessante em relação a isso. Mas a minha ideia mirabolante em relação a algo que extrapola seria fazer tipo uma espécie mesmo de reality, assim, ó, descubra tudo que você não sabia dos Cavaleiros e muito mais, sabe? Tipo, aqueles slogan bem esdrúxulo mesmo, bem clichê, só para você falar assim, não, isso eu realmente não sabia. Porque a gente, querendo ou não, a gente faz muita dedução. A gente pesquisa, a gente equipara algumas informações e deduz outras coisas. Mas a gente saber realmente, assim, seria algo que seria mais engraçado e mais divertido se a gente tivesse justamente essa brincadeira de fazer dessa forma, assim. Eu acho que seria interessante. Seria quase tipo assim, vamos supor, nos filmes que a gente vê o making off, vê os erros de gravação, seria algo mais ou menos assim, dentro da minha visão, assim. Vamos descobrir o que está por trás do santuário ou por trás da motivação de cada cavaleiro, sabe? Porque, querendo ou não, eu não acho que um cavaleiro se motive apenas por proteger Atena e salvar o mundo. Não tem só isso. Não tem. Eles podem ter isso como ponto principal ou um ponto muito importante, mas não é só isso. Sempre tem suas motivações por trás disso. Eu acho que valeria a pena, talvez, focar isso. Porque por mais que a pessoa tenha aquela consciência de lutar pela paz, lutar por Atena, nem sempre eles seriam capazes de arriscar sua vida se não tivesse uma motivação. Tem que mostrar as entranhas de Sensei. Exatamente isso. Porque só assim a gente vai descobrir o que está realmente por dentro. Aparentemente tem uma notícia recente, não sei de que horas, mas faz 2 horas que apareceu na internet aqui. A fonte aí que a gente tem um site chamado natalie.mu e o SSND sobre a conferência de imprensa, né, que rolou do evento Complete Works of Sensei. Foi assim, tem um amigo meu, né, o RVD, do site Sensei Yours Ever, né? Uhum. Ele é um amigo de longa data e tal, tem relação com outros sites também da América Latina. Aí ele mandou um link pra mim dizendo, Alan, dá uma olhada nisso aqui, porque parece que ele tá falando alguma coisa. E era uma notícia desse site, chamado Natalie, né? É um site comum de notícias do Japão. E nessa notícia, eles relatam a coletiva de imprensa que houve no dia 17, né? Um dia antes do evento começar, do Complete Works, né? Uhum. E nesse evento teve algumas pessoas lá participando, entre elas o Nobu Yamada, que era o cantor de algumas músicas de Sensei, né, do Pegasus Fantasy, e o Kozo Morishita estava lá também, que é o antigo diretor e produtor do anime, é o bichão da Toei hoje em dia, né, ele é presidente lá do grupo lá da Toei Animation, né. Ele dirigiu Dragon Ball, Sailor Moon, ele teve por trás de muitos animes famosos, né, no passado. Eu até comentei isso uma vez num podcast que a gente gravou, e ele foi por causa que o Shingo Araki foi trabalhar em Sensei. Ele convidou o Araki para trabalhar em Sensei, né? Então, assim, ele é pai de Sensei também. Aí, inclusive, o panfleto que eu comprei no evento tem uma entrevista dele também, mas é bem simples. Ele sempre fala as mesmas coisas, sabe? Que ele sobre os personagens originais do anime, sabe? Essas coisas. E aí, no evento, ele comentou, né, conversando sobre as coisas, ele disse que tinha um projeto novo de Sensei em andamento, né? Da Toei Animation. Mas ele não disse o que ele é da Toei Animation, então se ele falou isso é porque certamente tinha coisa da Toei. Agora, eu fiquei um pouco apreensivo pelo seguinte motivo. Da última vez que o Morishita abriu a boca para falar em um novo projeto, que ele mesmo se deu ao trabalho de comentar isso em algum lugar, a gente teve o Santuário. Lenda do Santuário. Ele que falou antes do filme ser lançado, ele comentou num evento e saiu numa revista americana até, num site americano, comentando que ele tinha comentado isso, né, que tinha um novo projeto e que se ele desse certo ia ter uma nova série depois, e justamente o que aconteceu. Lenda do Santuário e depois teve o Soft Gold, né? Então, assim, eu não sei se pode ser a mesma história, né? Mas, assim, ele comentou isso e no evento mesmo não teve nada, né? Pois é. Tem muita gente botando fé
que até o último dia do evento pode ter alguma novidade. Entendi. Assim, eu particularmente não alimento mais essa esperança, né? Pelo que a gente já comentou do evento e tal. Exato. Mas também pelo simples fato de que, sei lá, seria meio sacanagem com os fãs que só foram no primeiro dia, sabe? Exato, é verdade. Nos primeiros dias. Sim, é possível, porque, como eu falei também, eles meio que pensam no evento como se a pessoa fosse lá mais de uma vez, sabe? E tanto é que eles anunciaram 2 Cloth Myths diferentes sendo lançados em dias diferentes do evento, né? Se você for nos 6 primeiros dias, você consegue comprar o Afrodite OCE. Tá. Se você for nos 6 últimos dias, você compra o Aiolos de Sagitário, né? Então eles querem que você vá de novo no evento. Talvez, remotamente, pode ser que tenha alguma novidade ainda. Mas eu não estou esperançoso com relação a isso. Mas que possível, uma das possibilidades, tudo é possível. Então... Isa, o que você acha, aparentemente... Então a gente pode dizer assim, se o Kosumo Orochita falou que tá rolando, tá em andamento o projeto de Sensei na Toei Animation, acho que já é seguro a gente esperar que vai sair alguma coisa realmente, né? De Sensei na Toei agora, né? E aí eu vou perguntar pra você, Isa, o que você acha que vai ser e o que você, enfim, gostaria que fosse, etc. Eu tenho medo de pensar no que pode ser. Eu tenho medo, é ótimo. Eu tenho muito medo, eu prefiro ignorar a notícia. Eu sei que eu não vou ignorar, mas eu prefiro, não sei, me sentir de que não é confiável. O que você não quer ver, então? É aquilo que eu comentei ainda há pouco lá no grupo. Me irrita o fato de que eles não terminam as coisas que eles têm pra fazer coisas totalmente novas e inserir. Assim, pessoalmente, eu realmente gostaria que fosse a animação do episódio G. Entendi. Porque tá completo. Mas eu acho que você dá não tem mais esperança quanto a Lost Canvas, então pelo menos o G. Que como é Toei Animation, eu acho difícil. Mas quem sabe? Sei lá, eu acho que pode ser 3 coisas. O que? Vai falando. Né, assim, na minha opinião, pode ser 3 coisas. Que todo mundo meio que fala, né? Pode ser uma animação que meio que seja o Next Dimension, só que eu não acredito que vai ser exatamente o Next Dimension. Já comentei isso outras vezes, né? Exato. Que é uma coisa bonita. Eu não acredito que vai ser uma coisa assim, vão chamar de Next Dimension. Pode ser uma coisa que conte a história que tem a ver com o Next Dimension, mas ao mesmo tempo seja exatamente o que a gente vê lá, entendeu? Mas enfim, pode ser alguma coisa do futuro de Sensei, ou pode ser alguma coisa totalmente nova, como é o caso de Soul of Gold, né? Pode ser alguma coisa inventada totalmente diferente, né? Ou pode ser também simplesmente a continuação do Lenda do Santuário, né? Vixe, Maria. Ou, sei lá, de repente vai que eles resolvem continuar o Prólogo do Céu. Isso seria um absurdo, meu coração não aguentaria. Eu fiquei cismado, particularmente cismado. Eu não sei por que Cargas d'Água eles revelaram no evento o visual do Apollo diferente e o visual dos anjos não apareceram. Eu não sei por que eles fizeram isso. Eu não sei se foi totalmente por acidente, aleatório, assim, ou se foi pensado, entendeu? Eu não sei. Ai. Então começa a mexer com o Prólogo do Céu. Tipo, foi muito assim, sabe? Você tá lá vendo e aí de repente aparece. Parece uma coisa que foi por acaso, mas ao mesmo tempo é tão especial, é tão assim, inédito, que eu não sei. Por exemplo, eles podiam ter revelado milhões de outras coisas e não revelaram, entendeu? Revelaram aquilo. Entendeu? Por que só aquilo? Eu não entendo. Talvez eu possa tentar. O pessoal que tá me ouvindo vai estar pensando, tá exagerando. E provavelmente seja um exagero que tá. Mas eu fiquei cismado. Entendeu? É uma possibilidade, porque claro, eu acho que nem todo mundo sabe da existência desses sketches e nem dos outros anjos, então isso é uma jogada e tal que eles estejam tentando fazer. Pode ser, como também não sei. A Isa disse uma coisa bem pontual mesmo. Não é todo mundo que sabe que existiam planos de outros anjos. Não é todo mundo que sabe. Exato. Quem foi no evento e prestou bem atenção naqueles esboços e não conhece bem a história do filme, né? Quem não pegou o preto, porque isso aí você só sabe dessa história dos anjos se você pegar o booklet do DVD e ler. Que foi uma coisa que eu traduzi, né? Nem todo mundo deve ter feito isso no Japão, quiçá, sei lá, no resto do mundo.
Então, eu fico pensando que quem olhou lá no evento e parou pra analisar bem, deve ter levado um susto. Nunca tinha Agora, visto. eu não vi reação assim, sabe? Uhum. É porque, tipo, é chato você ficar lá parado de frente da tela ficando olhando aqueles centenas de esboços passando. Eu vi por acaso, gente. Eu juro que eu não tava nem dando muita atenção. Uhum. Quando eu parei, eu olhei aqui, que eu vi, opa, tô mostrando esboço do Tenkai. Será que vão mostrar alguma coisa nova? Eu fiquei esperando. Quando apareceu o Apollo, eu digo, opa! E aí apareceu o do Apollo, opa! E aí apareceu os dois anjos, eu digo, Deus, quase que eu grito assim, ah! E não tem como fazer voltar, né? E eu fiquei lá esperando mais um tempão pra ver de novo. Aí apareceu, tava um brasileiro do meu lado, e a gente conversando, né? E aí eu disse pra ele, olha, apareceu os esboços novos aqui. E aí ele ficou olhando também, né? Ficou esperando, só que ele não teve paciência de esperar, ele foi embora. E eu fiquei. Entendi. E eu fiquei e ouvi de novo. Eu disse, opa! Entendeu? Assim, mas eu não tô nem aí. Eu vou pro último dia do evento, dia 29. Eles disseram pra não tirar foto. Eu não tô nem aí, eu vou chegar lá e vou tirar foto disso. Pode... Boa, Alan. Cuidado, Alan, você pode ser deportado. É o último dia, você foi deportado, já tá. Não, vão te mandar pra Yakuza, cuidado. Amor. Não, mas eu acho que é mais fácil eles só me expulsarem do evento. Eu torço pra que não seja a Lenda do Santuário, mas é uma possibilidade. Mas eu não sei se vai ser não. Eu fico me perguntando com quem será esse novo projeto. Se será de repente com o Seiya, com a galerinha do Seiya, se vai ser alguma outra coisa, porque faz desde o Lenda do Santuário que a gente não tem o Seiya, e antes disso só o Ômega meio que tratou sobre isso, né? Então eu acho que parece que, sei lá, eu gostaria que fosse coisa do Seiya, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico meio... Eu não sinto a Toei ainda totalmente preparada depois de Soul of Gold pra fazer uma série foda, assim. Como seria o Hades, por exemplo, como foi a primeira temporada e tal. Então eu fico meio com medo também do que vai vir. E eu acho que uma coisa é você entregar uma série meio mal feita dos Dourados, isso pra mim. Eu gosto muito dos Dourados, mas assim, você entregar uma série meio mal feita do Seiya, aí seria muita cagada, velho. Então eu não sei, eu tô com um pouco de medo disso. Deles entregarem pra Bridge, pra fazer a série do Seiya e ser meio bizarro, assim, sabe? Mas é isso aí, pessoal. A Toei aparentemente já tá produzindo algo de Saint Seiya. Não tem expectativa. Expectativas lá embaixo pra gente ser surpreendido. Estamos com medo e excitação, sei lá. Não criar muita expectativa. Né? Eu já não tenho bom mesmo não criar. Eu só não quero coisa. O que você não quer, Alan? Remake da série. Eu não quero. Eu não concordo com isso, assim. E eu nem sinto que vai acontecer, sabia? Porque, parece. Tipo, nesse evento de 30 anos foi tão cultuado o anime e o mangá que eu não vejo eles refazendo tudo de novo, sabe? Assim, eu não consigo ver eles refazendo. É possível? Fizeram com Sailor Moon, né? Mas eu não sei, eu não vejo eles gastando esforço pra refazer tudo, entendeu? E o esforço da Toei tem sido tentar criar coisa nova toda hora, né? Eu não sei se tem muito a ver com eles mexendo com o Sensei a refazer tudo, né? Eles estão tentando enfiar a história onde não tinha tempo e tal, então acho que não vai ser muito, não. E outra coisa, assim, quando alguma coisa nova é criada, é mais bonequinho que é produzido, entendeu? Então, assim, se forem fazer um remake, vai ser como é que eles vão produzir novos bonequinhos de remake, entendeu? Só se eles criarem uma linha totalmente nova, como foi a Panoramation, que, sei lá. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não boto muita fé nisso. Será que vai ser um filme também, ou uma série? Eu tô pensando nisso também. Eles acabaram de fazer uma série, o Soul of Gold, né? Teoricamente, veio um filme aí. Por isso que eu fico com essa impressão de que pode ser a continuação de Lenda do Santuário, entendeu? Mas eu não sei mesmo. Eu gostaria, assim, se fosse pra fazer um remake, eu aceitaria numa boa se fizesse um filme resumindo a série em formato de remake, entendeu? Eu não teria problema. Se for remake, tenho duas exigências só. Quais são as exigências? Que façam a casa de Libra do jeito certo e que devolva os peitos pro Queen. Não vai ter remake, gente, relaxa. E que devolva os peitos pro Queen. O Queen tinha peitos? Você tiraram os peitos dele? Ele tinha. Da armadura. Tiraram. Vamos ver o que a Toei vai aprontar. Acho que a gente tem sempre aquela coisa do tipo, a gente tem um medo, ao mesmo tempo a gente morre de curiosidade pra saber o que vai ser, sabe? Sei lá eu, né? Que é fã não perde a esperança, sempre quer ver alguma coisa. Exatamente. Perfeito.
Você pode até querer regular a sua expectativa, diminuir, criar muita esperança, mas não tem jeito. Você sempre espera alguma coisa, entendeu? A gente vive de esperar. Não? Assim, se a gente parar pra pensar que tudo isso começou a gente esperando a saga de Hades, entendeu? Assim, a nossa espera de fã, né? Porque a gente aqui no Brasil e o pessoal do resto do mundo também, né? Todo mundo viu Sensei, aí teve aquela pausa de anos e todo mundo ficava naquela coisa, meu Deus, como é que vão fazer a saga de Hades? Como é que vão fazer a saga de Hades? E isso foi... fã de Sensei vive de esperar. Pois é. Porra, mano. E se eles chegarem a animar o Golden Age, finalmente? Saiu agora, sei lá. Rapaz, coisa nova? Eu acho que é da Akita, mas eu acho interessante. A gente fala, né? Porque é uma história que saiu na Akita Shoten, né? Uma coisa que saiu junto com a Champion Red e tal. Eu acharia fantástico se ele virasse roteiro de um filme da Toei. Mas não sei se enrolaria não, sabe? Não, como foi mas seria Akita, muito bom. Já cagou mesmo. Acho que eles vão criar algo novo, gente. E aí, Deus nos acuda. Deus nos acuda que eles vão criar alguma coisa nova, Toei. Assim, eu gosto das coisas que a Toei... assim, tirando o Lenda do Santuário, que foi um remake, né? Então não culpa muito dela, assim, é culpa dela, mas não foi uma criação totalmente nova. As outras coisas que a Toei criou com o Sensei, eu gosto. Eu gosto do Omega, eu gosto da Soul of Gold. Então eu tô um pouquinho ansioso, eu adoraria que eles melhorassem um pouco de produção. Aí depende também do formato, se for um filme de repente vai ficar bonitão. Eu tô só com medo de quem eles vão usar nesse filme. Se for o Seiya, aí vai pegar no meu ponto fraco. Porque pra você usar o Seiya, pra mim você tem que trazer todo mundo de volta, cara. Você tem que trazer Araki Pro, Himeno, entendeu? Yokoyama. Não dá pra ter uma série do Seiya na Toei sem ouvir aquele climão, tá ligado? Acho que ficaria muito bizarro, assim. Então, não sei lá, e como é 30 anos, eu tenho uma pontinha de esperança que seja isso. Seja o Seiya de volta. Aí eu não sei o que eles vão fazer, se eles vão continuar o prólogo, ou se eles vão ir pro futuro, sei lá eu. Tudo leva a crer que nos próximos meses, talvez até em agosto mesmo, o Next Dimension volte a ser publicado, né? E assim, já me disseram antes pessoas do Japão, aqui, meus contatos, né, me comentaram que disseram assim, olha, já tinha me prevenido disso antes, é muito difícil eles anunciarem alguma coisa antes de sair alguma coisa em uma revista, entendeu? De sair alguma coisa, primeiro vai sair uma publicação comentando que tem um projeto, tem alguma coisa, para depois a gente ver alguma coisa mais concreta, entendeu? Então, mas como assim, sem ser alguma coisa que tem muito clichê nessas coisas de divulgação e tal? Tem. Mas ele fazer uma coisa um pouco diferente aqui é acolá, sabe? Então, assim, realmente tinha esperança de ver uma coisa no evento. E ainda tem, como eu falei, tem gente com expectativa de que isso aconteça até o final do evento, sabe? Entendi. Então, não duvido que de repente apareça uma novidade, tá? Agora pense, se eles anunciarem numa revista, né? Porque assim, a Weekly Shonen Champion, por exemplo, ela é semanal. Toda semana sai revista dela, né? De repente pode ser alguma novidade lá e a gente ser surpreendido. Mas assim, a internet pode aparecer um site de repente anunciando as coisas e aí a gente pega tudo de surpresa, entendeu? E aí eles anunciam, no dia do evento vamos ter um anúncio especial. Pode acontecer, pode. Mas a questão do Next Dimension é que a Toei nunca se envolveu em nada da Akita Shoten, né? Nunca animou nada que tivesse base na Akita Shoten, né? Sempre foi algo dela. Tipo, a Toei Animation, ela sabe da existência do Next Dimension, óbvio, ela sabe que é o que o tá fazendo. Eles não ignoram isso. Se você pegar os materiais, por exemplo, do Omega, né? No Omega, nas entrevistas, os produtores mencionam o Next Dimension. Eles mencionam que tá fazendo, eles mencionam que conversaram com o Kurumada para saber o que o Kurumada tá querendo fazer do Next Dimension. Isso aconteceu com o Omega, entendeu? Legal. E o Soft Gold, acho que não me engano, também mencionaram. Então, assim, eles sabem que existem, eles fazem as coisas pensando em não colidir o máximo possível com o que estão fazendo lá na Akita, entendeu? Pois é. Então, assim, mas tirando isso, eles não se preocupam muito com o resto, não, sabe? Assim, eles estão nem aí pro Lost Canvas, Sentia Show, não estão preocupados muito com isso, não. Eles só estão preocupados mesmo com o que pode vir no futuro de Senseiya. Com o que estão fazendo, porque o mal se for pra analisar, o episódio de é a única coisa que é mais pro futuro, né? Que é meio louco, assim. O episódio de Assassin. Sim, sim. Pois é. O Sentia Show é uma coisa que está explorando o passado, né? Assim, entre aspas, o presente da série, né?
que a gente considera o presente, mas é passado há muito tempo. Exato. Uhum. Todo aquele período entre o Sei, da Guerra Galáctica, 12 Casas e tal, então, aquilo ali tudo está sendo abordado em Sensei Show, né? Uhum. Então eles não estão muito preocupados com isso. Para eles, eu acho que é como se fosse um filme de Sensei, uma coisa que acontece e que importa o que acontece, que acontecer não vai impactar em nada no que já está rolando, entendeu? Pois é. Lost Canvas é uma coisa do passado. O passado também é uma coisa que eles não estão muito preocupados em abordar, aparentemente, na Toei Animation. É o passado que aconteceu há 200 e tantos anos atrás e já foi, entendeu? Por isso que eu acho difícil eles pegarem uma obra e adaptarem. Eles vão criar algo novo e no máximo vão tentar não colidir com nada, assim. Mas acho difícil eles pegarem e adaptarem episódio G, adaptarem Next Dimension, etc. Acho que vai ser algo realmente novo. E pensando um pouco nas coisas como estão agora de Sensei, tipo, como os dourados... Assim, Soul of Gold foi um sucesso. Eles adoraram, aparentemente. Tiveram os 12 de ouro no evento, tem toda essa coisa dos dourados no Sensei Show, em todos os mangás. Eu não duvidaria nada se eles fizessem outra série dos dourados originais. Só que agora, em vez de focar no depois, não focar no antes. Pré-santuário, sabe? Pré a galera batalha. Sabe o que eu acho interessante? Esse artbook novo que lançaram no evento, o Precious Artworks, né? Traz os cards do Galaxy Mobag, né? Esse artbook, ele tem uma seção chamada Special. Nessa seção, sabe o que tem lá? Só imagens dos Cavaleiros de Ouro e imagens dos Cavaleiros de Ouro crianças. Olha aí. Tem os 12 Cavaleiros de Ouro criança, na época que eles conseguiram as armaduras a primeira vez, entendeu? Ai, meu Deus. Tem o Kid Aldebaran, Kid Death Mask. Ai, Jesus. Não é aquela cena aqui no Patinco, não, é outra. Não, é do Mobag. Não é do Patinco, não. É da Galaxy Card Mobag. Se você for na Tizen, lá no meu álbum de fotos, lá tem um álbum que eu dediquei só a comparar as imagens do Galaxy Card com a série de TV original e tal, pra você ver. Eles se inspiravam muito no anime, no mangá. Eles até se inspiraram, gente, em coisas da Akita pra fazer os cards, entendeu? Sim, claro. Card, que é o Shun de virgem, sabe? Na mesma posição em que o Shun aparece no Next Dimension, rezando, sabe? Só que com armadura de virgem. Tem outro card do Shura, que ele tá imitando o El Cid todinho na capa do Lost Canvas, entendeu? Com a capa rasgada, assim, sabe? Ou seja, eles se inspiram, sim, eles sabem da existência, eles só não conseguem, eles só não podem fazer a coisa diretamente. Chamar de Next Dimension e fazer a adaptação da história, etc, né? Mas eles bebem bastante. Pois é, eu acho que tem um choque de interesses entre a coisa de Shueisha envolvida na história, sabe? Porque, tipo, eles não conseguem desatrelar a imagem do mangá clássico a Shueisha. Por mais que seja uma é também da Shueisha, entendeu? Assim, a Shueisha que faz aquilo tudo. Então, assim, é muito difícil você misturar uma coisa com a outra, né? Misturar, assim, acontece de outras editoras, outras pessoas que fazem matérias a respeito de Saint Seiya misturarem as coisas e comentarem tudo junto, entendeu? Exatamente. Tipo, a Figurio, por exemplo, ela é de uma outra editora, que tem nada a ver com a Akita, nada a ver com a Shueisha, nada a ver com nada. Então, ela teve a liberdade de fazer uma Figurio especial de 30 anos, que a gente até comentou, né? Essa Figurio, ela junta tudo, junta todas as informações dos mangás, todas as informações dos animes, ele dá uma página toda. Ela toma essa liberdade porque ela é uma revista independente ali, ela não tem nada a ver, entendeu? Com a confusão toda. Então, assim, ela faz isso. Ou quando o Ômega saiu, por exemplo, eles também lançaram aliás, o Ômega não, desculpa. Quando teve o Lenda do Santuário, um outro autor aí, um livro também que eu comprei, que vinha até com a sacolinha do Seiya e tal, de Pegasus. Esse livro é um livro especial também que falava de tudo que existe de Saint Seiya. E lá eles mostravam tudo também. Tava Lost Canvas, tava tudo lá. Exato. Tava, então, assim, pra eles não tem essa diferença, não. Pra Toei Animation, eles não... É muito difícil eles darem cartaz pra uma coisa que é de outra editora, entendeu? Exatamente. Mesmo desenvolvido no projeto junto com eles, entendeu? E, assim, já teve comentários de que os produtores não veem problema nisso. Mas uma coisa é o cara que tá lá na ponta trabalhando dizer uma coisa dessa. Outra coisa é o chefe do Toei combinarem isso com os patrocinadores. Exatamente. Eu acho que não dá pra esperar muito vir algo... adaptarem algo novo da Toei. Acho que eles vão criar algo novo realmente, em vez de adaptar o que já existe, pronto ou não, né? Dado o histórico da Toei, vai ser algo novo mesmo. E dado o histórico de Saint Seiya,
eu não duvidaria nada que eles continuassem explorando os 12 Cavaleiros de Ouro, porque é retorno garantido, né? É o que dá dinheiro, então continua. Exato. Até parece que dá dinheiro. Aí vão partir pra outra coisa. O próprio Alan falou que ele achou um absurdo não ter destaque pros protagonistas, né? Você tem 12 personagens lá de ouro e você não tem nenhum protagonista com foco mesmo, né? Então você vê que como a Toei tá muito... Não a Toei, mas o mundo de universo hoje em dia orbita muito ao redor dos Dourados, né? É incrível isso. E eu não duvidaria nada de novo se a Toei fizesse um Soul of Gold parte 2, mas que seria uma frequência, né? Seria o pré-santuário. E eu acharia legal, na real. Por isso que eu falei pra vocês que eu achei curioso eles mostrarem nesse artbook novo darem tanto destaque pros Cavaleiros de Ouro crianças, entendeu? Exatamente. Sim, você abre essas sessões. O artbook novo, ele é dividido em fases. Sabe? Você tem a fase das 12 casas, a fase antes das 12 casas, tem a fase dos Cavaleiros de Prata, tem a fase do Poseidon, Asgard, sabe? Não tem Soft Gold, infelizmente. Devia ter, eu fiquei chateado porque não colocaram o Soft Gold, mas enfim. Aí no final, a última parte é justamente falando sobre os Cavaleiros de Ouro criança e mostrando cenas dos Cavaleiros de Ouro totalmente inusitadas, enfrentando outros personagens. Meu Deus do céu. Como assim outros personagens? É porque tinha uns cards da Galaxy Mobag que eram 2 cards diferentes que você combinando fazia um personagem versus o outro, sabe? E aí nessas cenas, deixa eu pegar aqui pra falar pra vocês. Nessas cenas, a gente vê, por exemplo, olha o que tem. Tem Aldebaran versus Poseidon. Nossa, que loucura! Adamantium versus Saga. Olha, mano. Shura Spectro versus Shaka. Sede Sagitário versus Death Mask. Aiolia versus Mu. Hades versus Aiolos. E uma página inteira só pros Gold Kids, entendeu? Ai meu Deus, esses Gold Kids é uma coisa que me dá medo nessa ideia, é esses mini Golds aí, cara. Por isso que eu digo, não seria estranho se eles fizessem uma série do passado dos Cavaleiros de Ouro com isso, entendeu? Exato. Porque já pensou como seria doido? Ele tem uma pegada infantil, tem Cavaleiros de Ouro, né? Ia estar a criançada, ia ser uma febre, pois é, sabia? Ia ser legal mesmo, cara. Eu ia acho ser que mais dinheiro. E porra, dinheiro, imagina boneco vendendo pra caralho, mini kids. Fazer os Gold Kids, né, criancinhas, armadura de ouro, ia ser uma febre louca. Tudo pra criança também. Não duvido nada que seja algo nessa linha, não. Do jeito que eles gostam de... Lembrando para os ouvintes que é só viagem da gente, assim, óbvio, sabe? Só viagem, exatamente. Alan, muito obrigado de novo aí, pela manhã, no futuro e tal, etc. Qualquer coisa você grita, hein, Alan? Com certeza. Falou tá parecendo um repórter infiltrado. Exato. Um enviado especial. Opa, quem é o bichano? É meu gato, meu Cloud. Ok. Então tá, segura o gato aí que agora vai. Ele começa a miar bem na hora, né? Claro, ele é a estrela do podcast, gente. A gente tem que deixar ele participar.